Hoje, quarta-feira, estamos com mais um dia de catequese. Então, para dar início a esse nosso encontro, nós vamos começar com a invocação ao Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Então, para nós lembrar um pouquinho do nosso calendário aqui. Então, nós estamos hoje na terceira semana do tempo pascal. Ainda estamos naquele tempo que a gente está com Jesus ressuscitado, tá? Então, ainda a nossa reflexão, na nossa liturgia, nos evangelhos que são lidos, ainda são sobre Jesus ressuscitado. Vocês lembram que eu falei que é o tempo que Jesus ficou com os discípulos, com os cristãos ali, com os seus seguidores, antes de subir ao céu, tá? Então hoje eu escolhi como tema para nossa catequese o assunto oração. Por quê? Eu acho muito importante a gente saber do valor da oração e também maneiras que a gente tem de rezar, tá? Então eu queria pedir para vocês agora que, se vocês estão assistindo o vídeo, que vocês parem o vídeo e que vocês peguem o caderno da catequese, tá? Pausem o vídeo e peguem o caderno da catequese, porque eu quero que vocês já escrevam no caderno durante o tempo que vocês estão assistindo o vídeo, tá? Então para o vídeo e vai lá, pega o caderno da catequese, um lápis, uma caneta, alguma coisa para vocês escreverem, tá? Então, o que eu quero que vocês escrevam no caderno? Primeiramente, eu queria pedir para vocês o que é oração para você? Quando a gente fala em oração, o que você pensa que é oração? Então, vocês escrevam ali no caderno de vocês, em poucas palavras, uma palavra, duas palavras, vocês escrevam o que é oração para você. Se pergunte e responda já aí no caderno, tá? O que é oração? Quando a gente fala em oração, vamos fazer uma oração. O que significa oração para você? Então escrevam ali. Eu vou esperar. Escreveram? Não escreveram ainda? Tá, então assim, ó. O que será que vocês escreveram? Agora eu não tenho como saber, né? Mas depois vocês vão me mandar foto do que vocês escreveram. Muitos podem ter escrito que oração é uma conversa. A Isadora, que tá aqui do meu lado, tá me dizendo que pra ela, oração é um ato de amor a Jesus. Um ato de amor a Jesus. Foi o que ela me respondeu. Então, que mais? Que seria oração? Um diálogo? Uma conversa? Falar o que foi por Jesus. Quê?
Falar o que sente para o Jesus. Falar o que sente para Jesus. Muito bem, isso é oração. Tudo isso que vocês colocaram ali, que vocês vão me mandar depois uma foto do que vocês escreveram, tá? Tudo isso é oração. Uma palavra assim que resume a oração é que a oração é um vínculo que nos liga com Deus, tá? A oração é como se fosse uma ponte que nos leva até Deus. Deus está lá, nós estamos aqui. Ele nos acompanha, sim, Ele está presente, Ele cuida de nós, mas através da oração a gente consegue chegar até Deus. A gente consegue conversar, a gente transmite os nossos pensamentos, a gente transmite a nossa necessidade, a nossa ação de graça através da oração. Então, a oração é essa ponte que nos liga até Deus. Existem diversas formas da gente rezar. Isso que eu quero colocar um pouquinho para vocês. Como a gente deve rezar? Quais os passos para a oração? A Isadora está querendo falar de novo. Rezar em silêncio. Rezar em silêncio, a Isadora falou. Muito bem. Eu vou falar até depois isso para vocês. Que a gente precisa estar em silêncio para rezar. É difícil rezar. Para ouvir Jesus. Para ouvir Jesus. É difícil a gente rezar no meio do barulho. A gente precisa... Senão a gente não se concentra. A gente precisa do silêncio para a gente se conectar, para a gente se concentrar. Então, uns passos, um dos meios que a gente tem para a gente rezar. Primeiro, eu quero colocar para vocês a Bíblia. A Bíblia é um dos meios de oração que a gente tem. É um instrumento de oração. A Bíblia foi deixada para nós, é a palavra de Deus. Nela a gente tem a palavra de Deus, tem as histórias de Jesus, e nela também a gente tem orações, né? Como os salmos, essas orações dos salmos são orações, né? E também a gente tem toda a palavra é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, lendo a Bíblia, a gente está rezando. Então, um dos instrumentos que a gente tem para a oração é a Bíblia. Outra coisa, outra maneira de rezar, contemplação. Através da contemplação. O que é isso? Uma forma da gente rezar pela contemplação é quando a gente precisa do silêncio, com certeza, e a gente contempla, por exemplo, a natureza, a gente contempla um passarinho, a gente contempla uma flor, a gente contempla uma pessoa. Isso é uma oração. A gente está, por exemplo, indo para a escola, que agora a gente infelizmente não está podendo ir, mas a gente está em casa, então a gente também pode ter esse momento de contemplação e oração. Estou em casa, estou sentado lá fora, eu olho para uma árvore, eu olho para uma flor e eu vejo a natureza que Deus criou, que foi Ele com muita perfeição que nos fez, e aí eu contemplo aquela árvore, aquela flor e eu rezo. E eu digo obrigado, Deus, por tudo que você fez, obrigado pela natureza. Ou eu olho para uma criança, por exemplo, e vejo a imagem de Deus naquela pessoa e eu rezo. E eu contemplo, e eu observo, e eu agradeço, olhando as coisas que Ele fez. Isso é uma oração bem diferente, mas é uma maneira de rezar. Tu contemplar as coisas que Deus criou e agradecer
e pedir e rezar contemplando a natureza ou uma pessoa. Isso também é oração, tá? Através da contemplação. Olhar as estrelas, aqui na imagem eu coloquei uma pessoa olhando para uma estrela. Isso é uma oração, tá? Outra coisa essencial para oração é o silêncio, que a Isadora até tinha falado antes. O silêncio é fundamental para a gente se conectar com Deus. É difícil no meio, né, da agitação toda a gente conseguir se conectar com Deus, rezar concentrada. O silêncio é essencial, a gente parar, fechar os olhos, independente de onde você esteja, dá esse vínculo se fortalece mais, tá? A gente consegue rezar com mais fervor com o silêncio. Então, ele é fundamental. Às vezes, esse silêncio também significa o quê? Não quer dizer que para mim estar rezando, eu tenho que ir lá na igreja, na frente de todo mundo, e rezar bem alto um Pai Nosso, uma Ave Maria. Ou eu saio com um alto-falante ali na rua rezando. Tá, é bonito o ato? Sim, é bonito. Mas a oração também é aquele momento que vocês, lá no quarto de vocês ficam em silêncio e às vezes vocês não precisam falar com a boca. Só no pensamento vocês estão rezando, vocês estão conversando com Deus, ou com Jesus, ou com Maria. Vocês estão pedindo, vocês fecham os olhos e pensam: Maria, minha mãe, me ajuda nesse momento que eu preciso de você, me acompanha, me ilumina. Isso tudo no pensamento de vocês, tá? É uma oração silenciosa e muito valiosa, muitas vezes mais valiosa do que você ficar rezando. Em voz alta ali, 2 terços, 3 terços. A oração do silêncio, silenciosa, ela é profunda e verdadeira e muito valiosa. Uma coisa assim que é difícil para vocês, eu sei que vocês estão numa idade assim que vocês gostam muito de mexer no celular, assistir vídeo do YouTube, jogar joguinhos, videogame, lá tem vários aparelhos para jogar, né? Então, vocês precisam saber que essa agitação do mundo não nos liga a Deus, tá? Vocês gostam, sim, a gente brinca, a gente se diverte, mas a gente tem que parar e a gente tem que ter o tempo, ou até mesmo para assistir o vídeo da catequese, tá? Fazer os temas da catequese também é uma coisa que nos leva a Deus, porque a catequese nos ensina o quê? O caminho cristão, né? O caminho de Jesus, a vida de Jesus, e é isso que nos liga a Deus, né? Então, na vida da gente, vocês hoje vocês não se consideram mais crianças, né? Vocês acho que já se consideram adolescentes, pré-adolescentes, enfim, é uma fase que vocês têm que parar e enxergar também essas coisas que são importantes para a vida de vocês, principalmente esses momentos de oração, tá? Que é essencial e nos fortalece, e a gente tendo fé, a gente consegue vencer vários obstáculos na vida da gente, tá? E então, outra coisa que nos liga, que nos leva a outra maneira de rezar é através de Nossa Senhora. Antes eu falei ali da oração do silêncio e falei do terço, né? Que às vezes o silêncio reza mais do que tu rezar 2, 3 terços. Mas a oração do terço é muito importante. E Nossa Senhora, nas suas aparições, ela nos pedia muito que rezássemos o terço. Então, o terço é também uma ferramenta muito forte de oração. Porque Nossa Senhora nos pediu para que nós rezássemos o terço. Então, ele é importante, sim. É uma oração importantíssima. O que eu quis colocar antes é que o silêncio também vale, sabe? Ele vale muito. Aquela oração tua no silêncio, ele vale também
como uma récita do terço, por exemplo, tá? Então, uma outra maneira da gente rezar, uma outra forma que nós temos, uma outra ferramenta é Maria. Maria, ela leva nossas orações até Deus, tá? Ela sempre esteve presente junto com Jesus na sua caminhada, ela acompanhou ele como mãe, né? E ela intercede por nós junto a Jesus e junto a Deus. Então Maria é uma outra maneira de nós elevar a nossa oração a Deus, é através de Nossa Senhora, tá? Outra coisa que eu queria colocar para vocês, aí complicou, né? Vocês gabar muita coisa, né? Muita informação. Mas assim, ó, então, o que eu coloquei? Uma das ferramentas para a oração era a Bíblia, a contemplação, contemplar a natureza, contemplar uma pessoa e rezar através disso, o silêncio, né? Aquele tempo de nós parar, se concentrar, fazer silêncio para rezar. E Nossa Senhora, né? Que Nossa Senhora, ela intercede por nós junto a Deus. Então a gente rezando, pedindo a Nossa Senhora, ela também leva nossas orações até Deus. O primeiro passo, assim, quando a gente vai rezar, a gente invoca o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é como se fosse uma luz divina, né? Uma luz divina que vem, nos ilumina, nos guia. Quando a gente invoca o Espírito Santo numa oração, é aquela conexão. A gente se conecta através do Espírito Santo, a gente se conecta com Deus. Por que o Espírito Santo é representado por uma pomba? Por que será? Sempre que a gente vê falar do Espírito Santo, a gente vê uma pombinha, né? E a pombinha, a gente também sabe daquela história do pombo-correio, né? Que ele pega a sua cartinha e leva para outra pessoa, ou ele traz de volta outra cartinha. Quer dizer o quê? Que a pomba vai e volta. Então, a gente pede, quando a gente invoca o Espírito Santo, ela vem até nós, a pomba, como se fosse a pomba, o significado da pomba, ela vem até nós e ela vai até Deus. Então ela nos liga, entende? Ela vai e vem, ela traz de Deus a sua mensagem para mim e a minha ela leva para Deus. É isso, um significado assim fácil de entender, o da pomba. Claro que se a gente vai pesquisar vai ter várias outras explicações sobre isso, mas para vocês entenderem assim mais facilmente essa ligação assim de que a pomba vai e vem é mais simples, é mais fácil de se entender. Então por isso a invocação do Espírito Santo antes da oração, para que a minha oração a pombinha vai levar, o Espírito Santo vai levar até Deus e de Deus ela vem de volta. Então durante a oração vai ter essa ligação entre eu e Deus, tá? Dá para entender um pouquinho? Gente, outra coisa, estamos num tempo difícil, né? Não temos aula, não temos catequese, vemos pessoas, se a gente ligar a televisão a gente se apavora com a situação, aí tem pontos que a gente não sabe o que é verdade, o que não é verdade. A gente vê, não sei, vocês, nem é bom que vocês acompanhem mesmo todas essas coisas de política e coisa, mas enfim, estamos assim, ó, a política vira um negócio, né? A nossa mente fica completamente virada e a gente chega a um ponto que a gente para e pensa assim: não adianta dinheiro, né? Não adianta que nem essas pessoas formadas, cientistas que estudam, não conseguem encontrar uma cura, uma coisa para essa situação que a gente está passando, né? Testam vacinas, testam de tudo. O que eu quero dizer para vocês, enfim, é assim, que
em meio a tudo, em meio a dinheiro, em meio a pessoas inteligentes, em meio a políticos, nada nos consola. Nesse tempo difícil, quando a gente passa por um momento difícil, a única coisa que nos conforta, que nos dá coragem, não é o dinheiro no bolso, não é as pessoas que estão com dinheiro no bolso que estão com coragem. Claro, dá uma sustentabilidade, uma força em questão de economicamente, né? Mas emocionalmente e nada conforta. A única coisa que nos tranquiliza e que nos conforta é a nossa fé. Quando a gente está ligado a Deus através da oração principalmente, a gente se sente protegido e fortalecido nesses momentos difíceis que a gente passa na vida, tá? Por isso que eu quis escolher esse assunto para hoje, sobre a oração, porque ela é muito importante na vida da gente, tá? A gente não pode esquecer de, durante o dia, a gente tirar aquele tempinho para rezar, pra gente se conectar com Deus, tá? Essa ponte que nos liga a Ele tem que estar sempre ali, tá? Porque é aí que a gente encontra força, a fé fortalece a nossa fé, a oração fortalece a nossa fé e nos deixa mais fortes como pessoas para encarar essas situações difíceis que a gente vive no mundo inteiro, ou às vezes uma situação particular também da gente, tá? Quando a gente tá com a nossa fé bem fortalecida, a gente fica forte como pessoa, tá? Para encarar as dificuldades, e também não só as dificuldades, mas a gente consegue ver alegrias, a gente consegue viver melhor, mais alegre, mais contente, tá? Quando a gente é uma pessoa fortalecida na fé. Então, por isso, tenham a oração na vida de vocês, tá? Tirem um tempinho, não precisa vocês exatamente parar, vou começar a rezar todas as orações que tem aqui no livro. Sim, é muito importante que vocês rezem essas orações que estão no livro de vocês. Vocês têm que saber essas orações. Creio, Salve Rainha, consagração a Nossa Senhora. São todas orações muito importantes, tá? Mas também durante o dia vocês podem rezar de uma maneira diferente, como vocês podem rezar pela contemplação que eu falei, ou silenciar e eu tô aqui fora, sei lá, fazendo alguma coisa, joguei bola aqui no meu pátio e agora eu vou sentar um pouco aqui para descansar. E aí você pode fechar os olhos, ou até mesmo com os olhos abertos, você pode dizer: obrigado, Deus, por este dia, obrigado que eu tenho saúde, me protege, me abençoa, eu quero estar ligado a Ti neste dia. Assim é nossa oração. Ou até mesmo você parar e acordar e dizer: bom dia, Jesus, me acompanha durante este dia. Isto já é uma oração, tá? Então, às vezes não precisa você ficar rezando um monte de coisa. Isso já é uma oração, tá? Entendam? Deixa eu deixar claro, não é que a gente não precisa rezar as orações de costume, eu creio, Pai Nosso, Ave Maria, não, são nossas orações. O que eu quero dizer é que existem outras maneiras de vocês rezarem, tá? E que pode ser mais, às vezes, mais fácil para durante o dia você seguir rezando, para que essa ponte de ligação entre nós e Deus esteja presente sempre no nosso dia a dia, tá? Então, seria mais ou menos isso o que eu queria colocar para vocês hoje, tá? O que nós vamos fazer de tema? Eu não queria cansar muito vocês com os temas, tá? Mas é importante que vocês registrem no caderno sempre alguma coisa sobre o assunto que a gente comentou na catequese, tá? No encontro. Então, eu queria que vocês fizessem, poderia até ser agora, vocês desligam o vídeo, isso seria bom porque aí vocês não deixam acumular os temas, tá? Vocês assistiram o vídeo, vocês desligam o vídeo e vocês já fazem o tema.
Então eu queria o quê? Que em silêncio vocês fossem lá no quarto de vocês, ou junto com o pai e a mãe também, pode ser, sem problema, vocês fizessem uma oração, escrevessem no caderno. Pode ser uma oração grande, pode ser uma oração pequena, como uma prece, como vocês se sentirem nesse momento, tá? Escrevam o que vocês gostariam de conversar, que essa oração seja uma conversa com Jesus. Então vocês não, né, como vem do coraçãozinho de vocês conversem com Jesus e escrevam esta oração. O que brotar do coração de vocês nesta conversa é uma oração, tá? Então vocês coloquem lá a data de hoje, né? O assunto da nossa catequese, que foi oração, e vocês escrevam essa conversa de Jesus com vocês, que é a oração, tá? Então nós vamos ficando por aqui hoje. O vídeo já ficou bem compridinho, né? Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham entendido, tá? Então nós vamos encerrar esse encontro de hoje. Vamos consagrar a nossa vida à Nossa Senhora. Vamos pedir a ela que ela nos abençoe, que ela nos acompanhe, que ela esteja presente no nosso dia a dia de hoje, de amanhã, de sempre, né? Que ela, como mãe, ela nos proteja e nos acompanhe. E nós entregamos assim a nossa vida a ela. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova de minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Uma ótima semana e até a próxima catequese.